Amém. Eu cumprimento a todos mais uma vez na paz do Senhor. A paz do Senhor para você que nos acompanha através dessa transmissão, através dessa live, através das plataformas onde esse vídeo também vai estar anexado. Vamos agora acompanhar todos juntos mais um momento de pregação e ministração da palavra para a glória de Deus. Vamos fazer a leitura do texto em João, capítulo de número 7. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. João, capítulo de número 7, vamos a partir do versículo 32 em diante. João, capítulo de número 7, versículos de número 32 ao 39. Que diz o seguinte. João, capítulo 7, versículos 32 a 39. O título diz o seguinte: os fariseus mandam prender Jesus. Versículo 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. Então os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco. Depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá esse, que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão ou jorrarão do seu ventre, do seu interior. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Até aqui a leitura do texto. É mais uma passagem das muitas em que nós somos muito familiarizados e conhecemos muito bem. Onde nós vemos essas palavras que Jesus falou aqui nesse momento. Se alguém que tiver sede, venha a mim e beba. E obviamente a gente está vendo Jesus falar aqui de maneira metafórica, né? Não quer dizer necessariamente que a pessoa que vai até Jesus Cristo vai receber alguma coisa necessariamente física, como água para beber. Mas ele está fazendo uma referência, como o próprio João fez questão de explicar, no versículo de número 39, ele estava falando do Espírito Santo, que viria sobre aqueles que recebem Jesus Cristo, e isso faria com que essas pessoas transbordassem e se tornassem fonte de bênção para outras pessoas que estão sempre ao redor. A gente começa o texto com o que nós lemos aqui, que é os fariseus mandando prender Jesus, né, por conta das suas palavras e dos seus ensinamentos. Então eles mandam que Jesus fosse preso. O versículo está falando aqui que eles se juntaram e mandaram servidores para o prenderem. Né? Aqui a gente lembra que inclusive aqui são figuras importantes. São os principais dos sacerdotes. A gente sabe que na religião judaica e no Antigo Testamento tinha várias pessoas que serviam no sacerdócio levítico, né, e é chamado de sacerdócio levítico porque eram membros da tribo de Levi que serviam exclusivamente no templo ou no tabernáculo em sacerdócio, né, eles eram sacerdotes de Deus. Então está falando que os principais, ou seja, os príncipes, os que tinham mais destaque entre os sacerdotes, e os fariseus, que eram um grupo de religiosos muito fervorosos, no sentido de serem muito rígidos com determinadas leis e tradições, justamente esses grupos que eram conhecidos dentro de Israel por serem muito religiosos, por serem muito, vamos dizer assim, entre aspas, corretos, por serem muito, como a gente está falando, muito duros e incisivos com relação às tradições que tinham, com relação à lei de Moisés, são justamente esses grupos que estão mandando Jesus ser preso. Eles não gostam do que Jesus está anunciando,
A gente, inclusive, você trouxe muito bem para nós aqui no início do culto, meu filho, é que Jesus ele concorda com a mensagem que era pregada por João. Porque João Batista foi quem abriu o caminho para a chegada do Messias. E a mensagem que ele anunciava era de arrependimento. E Jesus concorda com essa mensagem quando ele vai. Ele é batizado, inclusive, pelo próprio João. E é justamente essa mensagem que Jesus continua levando adiante que eles não gostam. Porque a mensagem de Jesus o tempo todo é de arrependimento. Se a gente for lá em Mateus capítulo de número 3, versículo 17... está escrito que ele indo pregava dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É a mensagem de Jesus Cristo desde aquela época e continua sendo até nos dias de hoje. E era justamente essa mensagem que esses aqui que eram considerados como, vamos dizer assim, os mais piedosos, os mais santos da religião judaica daquele tempo, né, as pessoas que prezavam mais pela lei de Moisés, é que estão realmente querendo matar Jesus Cristo. Que estão querendo que ele seja preso, eles querem que Jesus saia de cena, eles querem tirar Jesus de cena. É porque Jesus, com a mensagem que anunciava, representava para eles uma ameaça, porque eles tinham uma posição, né? E o povo agora está se voltando mais para ouvir. Primeiro ouvir a João, quando João começou a pregar, e depois começaram a se cercar, né? As multidões sempre cercando Jesus Cristo por onde ele ia, e Jesus sempre falando, inclusive, contra as atitudes e contra o modo de vida que os fariseus tinham. Porque ele vira para os discípulos dele, se a gente falar em Mateus 23, e diz, os fariseus eles estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles são as pessoas que vão ser consideradas como os maiores observadores da lei de Moisés. Ouçam o que eles dizem, mas não façam como eles estão fazendo, porque eles são pessoas que falam, mas não agem em conformidade com o que eles falam. As obras são completamente diferentes das falas deles. Então é um grupo que ficou incomodado com Jesus, porque Jesus realmente apontava o erro deles. Porque a mensagem de arrependimento inclui justamente isso. Inclui que a gente tenha necessidade de saber do que a gente tem que se arrepender. Não faz sentido eu virar para uma pessoa e falar, se arrependa. A pessoa, tá, me arrepender do quê? Necessariamente. E eles ficaram incomodados porque não aceitaram essa mensagem de Cristo. Eles não aceitaram que eram pessoas que precisavam de fato se arrepender. Então, por isso é que eles estão mandando prender Jesus aqui nessa ocasião, que a gente está vendo no verso de número 32, né? E os tempos vão passando e os cenários vão sempre se repetindo, né? A gente também vive em tempos onde a gente pode observar padrões parecidos, onde tem gente que diz ser piedosa, onde vai ter muita gente seguindo determinados ensinamentos, muita gente seguindo determinadas doutrinas e que vão ter uma aparência realmente de algo piedoso e no final não é. E vão ser pessoas que, se a gente virar para elas e dizer para que elas se arrependam que aquilo está errado, vão querer tomar a mesma atitude hostil contra a gente, né? Durante muito tempo. Então não é nenhuma novidade, e isso só reforça inclusive o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo ser como seu senhor. Se Jesus dessa forma foi tratado, quem dirá nós? Que também estamos aqui levando a mesma mensagem dele, zelando para viver a mesma, obviamente não a mesma, mas próximo da mesma vida que ele levou. Vamos seguir o mesmo caminho, né? Pode ser que a gente se depare com gente que realmente não vai gostar da mensagem e vai se voltar contra mesmo, e pode realmente tentar investir contra a gente em níveis como esse, de prender, quem sabe até mesmo em iminência, em risco de morte. Pode acontecer, Jesus mesmo falou que isso poderia acontecer. Mas o que importa é que a gente continue seguindo o mesmo caminho que Jesus seguiu em todo o tempo. Ele continuou até o final na mensagem que ele levava, até o final da missão que ele tinha, que ele mesmo fala aqui que em breve iria voltar para aquilo que o enviou. Jesus mais uma vez ele vai falar essas palavras ainda um pouco de tempo: estou convosco, depois eu vou para aquele que me enviou, vocês vão me buscar, não vão me encontrar, porque para onde eu vou vocês não poderão ir, que é uma mensagem que deixou o pessoal confuso. Eles realmente estão se questionando o que isso quer dizer, que o Senhor está indo para algum canto, a gente não vai poder mais achar, tanto que eles até se confundem. Ele vai para os gregos, ele vai para os gentios e vai ensinar os gentios, será que é isso? De certa forma meio que acabou acontecendo justamente isso, né? Jesus ensinou primeiro em Israel e hoje a mensagem dele está entre os gentios, inclusive nós aqui hoje no Brasil, mais de 1900 anos depois, estamos aqui
aprendendo e repassando os ensinamentos de Jesus Cristo da mesma forma. Então, de certa forma, não estavam tão errados. Jesus veio para a gente também. Só que não da forma como eles pensavam, né? Eles pensavam que Jesus ia se retirar do meio deles, ia para outras nações e lá ele ia ensinar. E eles não entenderam o que Jesus quis dizer nesse momento, mas a gente sabe muito bem que ele está falando da sua morte e ressurreição, que era um caminho que ele ia seguir e que depois as pessoas o buscariam e não o encontrariam mais. O que realmente aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, e depois que ele retornou para o Pai, quem mais procurasse por ele naquela época realmente não encontraria, né? Porque não achariam nem o corpo dele no sepulcro e nem ele vivo andando por aí. E aí nós chegamos no ponto onde ele vai dizer as palavras que nós conhecemos muito bem nos versículos 37 a 39, onde ele diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão ou jorrarão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. A gente conhece muito bem esse texto, como muitos outros, né? A gente às vezes até decora de tantas vezes que a gente ouve esse texto. E o que ele ensina para todos os que ouviram na época, para a gente que está recebendo essa mensagem hoje também, que a gente abre a Bíblia e lê muitas vezes, né? O que a gente aprende com isso? Primeiro, que Jesus é a única fonte que vai satisfazer a nossa sede espiritual. Jesus, ele é a fonte que sacia todos os anseios que o nosso coração tem. Por que o ser humano às vezes ele tem tantas ambições e se tornam ambições porque ele persegue de forma ferrenha? É porque ele está confundindo o objeto daquela ambição com o que realmente vai saciar os anseios do coração dele, que é Jesus Cristo. A pessoa, ela não entende, ou ela não consegue ver, como a gente vê pelas próprias Escrituras, que o ser humano sozinho, sem Deus, ele não consegue se orientar até chegar ao próprio Deus. E ela vai buscar essa satisfação em outras coisas. Passa a vida toda buscando realizações, passa a vida toda buscando uma satisfação das suas afeições, que só Jesus Cristo pode saciar, né? Quando ele diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Jesus, mais uma vez, sendo exclusivo, como a gente sempre fala aqui. Não existem fontes onde a pessoa pode saciar, e Jesus é uma delas. Não, Jesus é a única fonte. Até porque ele está falando aqui de maneira metafórica do Espírito Santo. E quem é o único que pode conceder esse Espírito Santo? Jesus Cristo. Não tem outra pessoa que concede. Nem os anjos de Deus no céu não concedem. É Jesus que concede o Espírito Santo. É ele que falou: eu vou e rogarei ao Pai para que ele dê o Espírito Santo a vocês. Está escrito também nesse mesmo Evangelho de João aqui. Então, mais uma vez, reforçando a exclusividade de Jesus. As pessoas acreditam em uma par de coisas. Acreditam em horóscopo, universo, outras entidades. Enfim, elas acreditam no que elas querem. Mas exclusivamente salvação, a morada do próprio Deus em nós, que é o Espírito Santo conosco, que é a presença de Jesus Cristo, conforme a promessa que ele fez de que todos os dias estaria conosco, é só ele que concede. Ninguém mais pode fazer isso, nenhum outro ser no universo faz isso, nenhuma outra entidade é capaz de dar isso, que é simplesmente a coisa mais importante que a gente pode receber. A ilusão da grande maioria das pessoas é dizer: depois que eu passei a servir tal entidade, eu prosperei. Sim, é só isso que ela tem para te dar? A prosperidade é algo bom. Não estou dizendo que é algo ruim prosperar, é maligno. Não, é bom. Mas é só isso? E depois? Vem o quê? Adiantou de que prosperar tanto, ter tanto? É como o próprio Jesus vai dizer: que adianta o homem ganhar o mundo? Não é só prosperar, ganhar o mundo inteiro, ter o mundo nas mãos e perder sua alma. Não adianta de absolutamente nada. Absolutamente nada. Então só Jesus Cristo aqui é essa única fonte que sacia. E ele chama. Jesus, ele chama. Isso aqui é um aspecto também da misericórdia e bondade de Jesus Cristo. Se alguém quiser, venha a mim e beba. Ele está dizendo que aquele que vem vai ser saciado dessa sede. Ele está dizendo: venha que talvez você beba. Venha que talvez você receba. Não, ele garante que aquele que vem recebe. Em conformidade com o que ele também vai dizer no capítulo 6, se não me engano, no versículo 37.
Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, um aspecto da graça e da misericórdia de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que vai a Jesus Cristo não é recusado. Aquele que vai até Jesus Cristo buscando amparo, buscando refúgio, consolo e ser saciado, da forma como ele está chamando aqui, vai receber de fato. Só não, a pessoa vai dizer, mas eu fui e não recebi, porque você talvez tenha ido com as perspectivas erradas. Foi buscando talvez outra coisa, esperando que Jesus retribuísse de uma forma que você queria ser retribuído. Mas Jesus se compromete apenas com isso que ele estava dizendo que vai fazer aqui. Inclusive, quando ele fala buscar com insistência, que a gente acha, e bater na porta que será aberta, inclusive ele está falando desse Espírito aqui, que está descrito no verso de número 39, que a gente é indo até quem que a gente vai encontrar? Indo até Jesus Cristo. Insistentemente indo até Ele para poder encontrar. Então, quando Jesus diz essas palavras aqui, ele é a única fonte que vai saciar a nossa sede espiritual, assim como a água é indispensável para o nosso corpo e a gente precisa dela para se manter vivo, diariamente, inclusive, né, para o nosso vigor físico. Cristo Jesus, ele é indispensável para a nossa vida espiritual, para o nosso vigor espiritual, inclusive, porque mesmo crente, ele precisa continuar diariamente buscando a Jesus Cristo. Porque Jesus se esgota igual a água que a gente bebe todo dia? Não. É porque a gente se esgota. Jesus não. E a gente tem que estar todo dia indo buscar pela presença dele, por estar buscando a sua face, clamando a ele por graça, para a gente enfrentar as adversidades do dia a dia. Porque se não for assim, o crente vai esfriando mesmo, ele vai esmorecendo mesmo, ele vai ficando fraco, vai ficando débil. Em alguns casos pode acabar ficando até mesmo insensível espiritualmente e vai acarretando uma série de outros riscos, né? Então Jesus, ele é essa fonte que sacia o nosso desejo, o anseio do nosso coração que a gente sempre tem. E outra coisa importante que Jesus fala, aquele que quiser vir, ou seja, não é algo exclusivo. Jesus não está chamando só os judeus, Jesus não está chamando só os homens, não está chamando só as mulheres, ele não está chamando só determinada etnia, determinada raça, não, ele está chamando aquele que quiser vir a ele. Todos podem ir a Jesus Cristo. Diferentemente do povo de Israel, que na época pensava que só eles é que recebiam a graça de Deus, e que as nações em redor eram as pagãs, e que estavam todas debaixo do julgamento divino, que só a consagrada era Israel. Jesus chama todo mundo. Aquele que quiser, ou seja, qualquer pessoa pode vir a Jesus Cristo. É o que a gente inclusive estava falando aqui no início da mensagem. O nosso pastor trouxe para nós aqui em Lucas sobre a questão do arrependimento, Lucas capítulo 3. Aquele que se arrepender e for a Jesus Cristo será bem recebido. Será recebido por ele, será beneficiado com essas bênçãos que ele está prometendo, será beneficiado com essa salvação que ele promete, terá esse Espírito Santo que ele mesmo é quem dá e concede para a pessoa. Terá. Qualquer pessoa pode estar na pior vida, no pior momento da vida, pode estar na vida mais degradada, na vida mais imoral, mais perversa, se arrepender e vir a Jesus Cristo, pode ser quem for, ele atende e ele recebe. Então somente venha, então somente deve vir essa pessoa. Outra coisa que a gente observa com essa leitura também é que a fé em Cristo, ela traz vida abundante. Ela traz vida abundante. O que isso significa? Que beber dessa fonte que é Jesus Cristo significa então confiar nele. É bom que a gente entenda o que é ir a Cristo e tomar dessa água, ir até ele, recebê-lo, crer nele e viver na dependência dele e de acordo com as suas instruções e mandamentos. É isso que significa quando Jesus fala, se alguém quiser, venha a mim e beba, né? Fica parecendo que é só ir a Jesus para buscar bênçãos, né? Ir a Jesus e beber dessa fonte, se tornar exclusivamente dependente dele. É ouvi-lo em todo tempo, colocar em prática tudo que dele a gente escuta, que a gente aprende, e se sujeitar plenamente à autoridade dele até o final e em amor, que é o que a gente sempre preza. Que não adianta de nada a pessoa dizer que se sujeita a Cristo se ela não o ama. Né? É porque Jesus aqui vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, não é possível guardar a palavra de Jesus sem amá-lo. Essa é a grande realidade. Então, significa se sujeitar a Jesus Cristo, tomar dessa fonte. E qualquer que faz isso, não apenas recebe vida,
mas passa a ser também um canal de bênção para outras pessoas. Passa a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Por quê? A pessoa que vem a Jesus Cristo e passa a viver para Ele, e com Ele, passa a viver para a glória dEle. E uma pessoa que vive para a glória de Cristo vai sempre procurar fazer as coisas da melhor forma possível, como se fosse feito para Ele mesmo. Vai ser um filho melhor, vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, vai ser um vizinho melhor, vai ser um trabalhador melhor. Por quê? Porque tudo que ele fizer, ele vai ter sempre em vista glorificar a Deus naquilo que ele está fazendo. Então isso leva a pessoa a se tornar uma bênção nos meios em que ela está inserido. No núcleo familiar do qual ela faz parte, no meio social em que ela está inserida, no trabalho onde ela vai laborar, ela se torna uma bênção para outras pessoas. Que é isso que Jesus fala aqui quando ele fala: rios de água viva jorrarão do seu ventre. E principalmente na questão espiritual, uma pessoa que leva Jesus Cristo aonde ela vai. Ela testemunha de Jesus com seu modo de viver e também com suas palavras. Então é isso que significa se tornar também uma fonte de água viva, né? Nós somos saciados por Jesus e essa saciedade faz com que a gente queira que outras pessoas também sejam saciadas pela mesma fonte. É isso que significa se tornar uma fonte que jorra do nosso interior, né? É isso que significa. Outra coisa que a gente aprende aqui, que os rios de água viva aqui representam inclusive o Espírito Santo, que é o que está explicado mais uma vez no verso de número 39, isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, João deixa claro aqui que a água viva simboliza a terceira pessoa da divindade habitando nas pessoas que são crentes. Porque o que a gente também sabe e aprende que só é possível isso que a gente está falando se o Espírito Santo estiver em nós. A pessoa só pode se sujeitar a Jesus se o Espírito Santo levar a pessoa a se sujeitar a Jesus Cristo. Se o coração dessa pessoa for mudado, aquilo que Jesus fala que é nascer de novo, é ser transformado, ser regenerado. A pessoa só vai amar a Jesus Cristo se ela for guiada pelo Espírito Santo e transformada no seu interior para isso. Ela só vai ser uma bênção onde ela estiver para os outros se o Espírito Santo produzir nela um coração que dê bons frutos. Então por isso que João deixa muito bem claro que essa água aqui do qual ele está falando é o Espírito Santo. Por que a gente olha para esse texto? É tão importante lembrar disso, porque Jesus é quem vai dizer que a gente tem que buscar esse Espírito com insistência. Se a gente for lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 ao capítulo 7, a gente voltar em Lucas, que é em Lucas que a gente tem essa definição mais clara, que lá que ele vai dizer isso, que era do Espírito Santo que Jesus estava falando quando ele diz: pedi, dá-se-vos-á, batei, se abrir-vos a porta, busque, vocês encontrarão. É em Lucas que a gente encontra que Jesus está falando especificamente do Espírito Santo. Ele vai dizer que é com insistência que a gente tem que buscar por ele, porque é ele que vai produzir tudo isso. É ele que vai nos sujeitar a Cristo, é ele que vai desenvolver em nosso coração um amor por Jesus, é ele que vai nos levar a ter uma vida santa, reta e justa diante de Deus e diante dos homens, é ele que vai fazer com que a gente queira viver para a glória de Deus, é ele que vai fazer com que a gente seja uma bênção aonde a gente estiver. Então, é importante que a gente tenha em mente essas palavras de Jesus todos os dias, né? Porque a gente tem um mandamento também, lá em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito. A gente recebe o Espírito Santo e a gente deve continuar pedindo a Deus para que nos encha cada vez mais e mais e mais, né? Porque o objetivo da vida do crente é que ele se torne cada vez mais parecido com o próprio Jesus Cristo. E esse é o objetivo de Deus para os crentes, para que sejam parecidos com seu Filho, para que sejam conformes à imagem de seu Filho. Para isso nós somos eleitos, é o que está escrito lá em Efésios 1. E só é possível crescer dessa forma buscando cada vez mais ser cheio, ainda mais do Espírito Santo sempre. Então por isso a insistência. Por isso que Jesus fala da insistência. Você tem que insistir mesmo. Ah, porque não vai ser dado? Não. É porque é diário. Todo dia você tem que buscar mais. Você tem que se empenhar mais em estar mais cheio do Espírito para que você seja mais parecido com Jesus Cristo. Porque foi para isso que vocês foram chamados. Nós somos chamados para isso, para parecermos com Cristo. E só por meio do trabalho que o Espírito Santo realiza no nosso coração é que isso se torna possível. Não tem outra forma. Tá vendo por que a gente fala da exclusividade do Evangelho e de Jesus? Porque é só neles que a gente encontra essas coisas. A gente vai ver Deus aqui sendo exclusivo como o único que envia o próprio Filho em favor do seu povo, é o único que envia o Espírito Santo para o benefício de seu povo para que seja salvo. É só eles que fazem.
É só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que realizam essa obra e que se comprometem única e exclusivamente com essa obra. Ninguém mais faz isso. Nenhum outro Deus em qualquer outra religião da história faz algo parecido. É só Jesus Cristo mesmo que realiza, só Deus é quem é exclusivo no tocante à salvação e à regeneração do coração humano. Nenhuma outra entidade ou qualquer outra pessoa no universo seria capaz de realizar tal obra, né? Muito menos nós. Nós, principalmente, não somos em nada capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos no tocante à salvação. O que mais esse texto nos lembra é que a glorificação de Jesus Cristo é que inaugurou uma nova etapa, né? Que é a etapa da igreja com o Espírito Santo habitando nos crentes. Porque é isso que a gente aprende no versículo de número 39, quando diz: o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, a partir do momento em que Jesus ressuscita, glorioso, e ele volta para os céus, ali é inaugurado essa era, onde o Espírito Santo agora habita em nós e em nosso meio. Ele habita no coração do crente mesmo. Em outros contextos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo até vinha e tomava a pessoa, como a gente vê no caso de Sansão, a gente vê em casos na época dos juízes em Israel, mas agora o Espírito Santo habita dentro do crente, ele habita com o crente. Nisso que se cumpre a promessa que Jesus fala: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, porque o Espírito Santo está dentro do crente. E é bom a gente se lembrar disso, porque o que conduz também uma vida de santidade é a gente respeitar a presença desse ser que está conosco todo o tempo. É saber como a gente conduz muito bem a nossa vida, os nossos atos, para onde a gente direciona os olhos, qual palavra que vai sair da nossa boca, qual comportamento a gente vai tomar diante de determinada situação, porque a gente respeita essa presença que é santa, que está dentro. A gente, quando está dentro, por exemplo, de um órgão muito respeitado, muito nobre, a gente respeita as regras daquele lugar, porque a gente entende o grau de eminência das pessoas que estão ali e o grau de eminência que aquela entidade representa, né? Um fórum, um tribunal, algum lugar desse tipo. E que dirá do respeito que nós devemos ter pelo próprio Deus, a maior autoridade do universo, o Criador de todas as coisas, puro em todos os seus atos e suas obras, né? Então, quando o crente ele se lembra que é esse Deus, que é esse ser que está dentro dele, isso deve gerar o que? O respeito, a reverência. É isso que vai conduzir também uma vida de santidade. A pessoa vai respeitar a presença desse Deus que está dentro dela. E não vai se conduzir de uma forma que seja desrespeitosa com a presença dele em si mesmo. A glorificação de Jesus Cristo foi quem inaugurou isso. O Espírito Santo agora habita nos crentes e, consequentemente, habita no meio da igreja, e Jesus Cristo está em nosso meio por meio disso e por causa disso. Também vai significar que o cristão ele não deve viver espiritualmente vazio, que é o que a gente está falando. O cristão ele deve buscar sempre manter, como a gente sempre fala, a sua fogueira acesa, né? O seu fogo bem aceso, bem vivo, sempre buscando a Deus, orientação, buscando a sua presença, para que se mantenha sempre vigoroso espiritualmente, porque a gente tem também um mandamento nas Escrituras dizendo: não xingais o Espírito. Esse mandamento não quer dizer que a gente é capaz de expulsar a presença do Espírito Santo no meio de nós. Não, a gente não tem essa capacidade, né, de expulsar Deus. Não, a gente expulsa demônio. Deus não. Deus ele vem, e quando ele vem, quem está presente é que se sujeita a ele. Mas é possível que o crente ignore. Ele ignore a presença, ou ele ignore o que Deus está falando com ele, o tocar de Deus no seu coração, e isso esfria ele. É isso que significa extinguir o Espírito. A pessoa vai ficando ressequida espiritualmente, vai ficando fria, vai ficando insensível. Pode acontecer na vida do crente. A gente vê em casos, por exemplo, de Davi, que durante um bom tempo, depois quando ele cometeu aquele ato hediondo, de adultério, e depois tramou a morte de Urias em guerra, ele ficou um tempo totalmente insensibilizado com o que ele tinha feito. Só depois que ele foi repreendido pelo profeta Natan, debaixo da autoridade de Deus, que ele volta a si, ele se arrepende, ele busca a Deus, né, nessa ocasião. Então, ou seja, a vida dele é uma prova de que o crente ele pode dar uma esfriada assim, severa. E é contra isso que nós recebemos um mandamento dizendo: não extinga o Espírito, se mantenha sempre cheio. Isso deve servir de estímulo para que a gente busque viver sempre cheio do Espírito Santo, porque quando o crente esfria,
acontecem essas coisas desastrosas mesmo, como a gente vê por aí mundo afora. Às vezes a pessoa pode até ser um crente realmente salvo em Jesus Cristo, mas ela pode fazer alguma coisa que deixa alguém escandalizado. Se ela não tiver vigilante, pode acontecer. O caso de Davi está aqui para provar justamente isso. Era um crente, ele é salvo, ele foi um ótimo exemplo, inclusive um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, e que cometeu esse ato horrível. E ficou insensibilizado durante um bom tempo, até ser repreendido por Deus. Mas ficou um péssimo exemplo marcado na história dele. A história dele é muito bonita, mas ficou essa mancha. Então a gente precisa buscar viver a nossa vida sempre cheios. Jesus ele vai dizer que nós somos saciados por essa fonte que ele representa e que não para só por aí. Nós também somos transformados em fontes que vão jorrar em forma de bênção para as outras pessoas e águas que jorram para o louvor da glória de Deus. Então esse aqui é o fundamental para a gente, né? Para a gente poder se guiar na nossa vida espiritual. Nós devemos ir até Jesus Cristo para sermos saciados. Não quer dizer que a gente não tem outros anseios e necessidades, nós temos de fato, nós reconhecemos isso na nossa humanidade, mas a gente nunca pode confundir isso com o anseio único, maior, exclusivo que o nosso coração sempre tem, que é o quê? A sede espiritual que só Jesus pode saciar. E ter em mente que uma vez indo a Jesus Cristo com esse propósito, a gente tem que se manter sempre cheio, sempre viçoso na fé, sempre vigoroso. Não quer dizer que a gente vai estar em todos os momentos 100%. Que vai ter momentos da vida que são obscuros mesmo, que minam um pouco do nosso vigor. E às vezes a gente não consegue orar direito, a gente não consegue manter o nosso foco espiritual. Acontece, pode acontecer. Mas o importante é que nesses momentos mesmo que a pessoa precisa de amparo na pessoa de Jesus Cristo para ela poder resistir, porque senão ela para mesmo, senão ela esmurece mesmo, senão ela extingue mesmo no espírito, como a gente está falando. Então para nós o que fica no dia de hoje como lição é justamente isso: a misericórdia de Deus em nosso favor, que nos chama para irmos até essa fonte, onde ele convida qualquer pessoa para poder ir. Ele não é exclusivo, qualquer um pode ir, todos recebem o chamado. Aquele que quiser vir, que tem sede, venha a mim e beba. E de graça, porque não está sendo cobrado nada, né? A não ser o arrependimento pelos pecados. Mas mesmo assim, é fruto de uma obra que o próprio Deus realiza no coração do pecador. Então no final não é nenhuma obra nossa, é uma obra que é completamente dele. O arrependimento. É Paulo que vai dizer em dado momento para que Deus nos conceda arrependimento. O próprio Deus recebe a glória por isso também. Para que nós sejamos saciados pelo seu Filho Jesus Cristo gratuitamente na nossa miséria e pequenez espiritual e ainda nos tornarmos fontes para outras pessoas. É maravilhoso saber que Deus realiza isso na vida do ser humano e que nós somos alvos disso. Nós somos chamados para viver dessa forma. Então, diariamente, quando nós, de forma geral, formos nos aplicar a nossa vida devocional, de oração, de culto a Deus, vamos sempre lembrar, insistentemente, vamos pedir a Deus: Deus, sacia o meu coração em Jesus Cristo, enche-me cada vez mais do seu Espírito, me torna mais parecido com o seu Filho, para que o Senhor seja glorificado nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, porque é isso que nos importa. Nós somos chamados por Deus para isso, para sermos saciados por Jesus, para parecermos com Ele. E para estimular outras pessoas a também desejarem a mesma coisa. Que é isso que significa se tornar uma fonte que jorra. É também sermos essa fonte que quer que outras pessoas sejam também saciadas da mesma forma como a gente também é em Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento em agradecimento por essa palavra. Grandioso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque teve misericórdia de nós mais um dia, em mais uma ocasião. O Senhor nos deu graça, nos deu vida, nos deu saúde, nos deu o sustento diário. E agradecemos porque o Senhor nos deu, principalmente, o maior de todas as bênçãos que poderíamos receber. O Senhor nos deu o seu Filho Jesus Cristo. E se nós não agradecemos ao Senhor hoje, agradecemos agora, nesse momento, pelo seu Filho Jesus.
Porque todas essas bênçãos que a gente pode contar que recebemos, recebemos por causa dele. Recebemos porque por causa do seu sacrifício, por causa da sua vida perfeita, da sua justiça a nós imputada, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos recebe, o Senhor nos dá paz, o Senhor cuida de nós e nossos caminhos. Agradecemos por isso e pedimos a Deus que assim continue a fazer em nosso favor, porque nós somos pequenos, conforme aquilo que está escrito, e que o Senhor mesmo sabe muito bem. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó. Somos completamente dependentes do seu cuidado, somos completamente dependentes das suas afeições em nosso favor, das suas obras, de tudo aquilo que o Senhor tem a realizar, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor nos sacia a nossa alma, sacia o nosso coração, os nossos anseios, os nossos desejos, nessa fonte perfeita que o Senhor mesmo constituiu como única capaz de nos saciar, que é o seu Filho Jesus Cristo, não há nenhuma outra. Nós reconhecemos que é somente Jesus que pode realmente nos satisfazer e que pode nos tornar pessoas que abençoam outras, que são abençoadoras, pessoas que carregam dentro de si mesmo o seu Espírito Santo, a luz do Senhor Jesus Cristo, que resplandecem sobre outras vidas, que resplandecem em outros locais, em outros contextos, e que no final se cumpre aquilo que Jesus fala para nós, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Que no final seja tudo, ó Deus, para o louvor da sua glória. O motivo de sermos mais cheios, de sermos mais parecidos com Jesus, de sermos mais desapegados do nosso velho modo de vida e apegados ao modo de vida que condiz com a pessoa de Jesus Cristo. Que tudo isso seja para o louvor da sua glória. Porque nós entendemos que todas as coisas o Senhor fez, faz e fará para que seja exaltado a sua glória, para que seja exaltada a sua glória e o seu caráter, o seu esplendor, que seja visto, evidenciado diante de todos os homens, e o Senhor receba toda a glória que lhe deva ser tributada. É o que nós pedimos para nós e pedimos que assim seja em todos os dias da nossa vida, em toda a sua igreja, espalhada sobre toda a face da terra, que seja cada vez mais cheia do seu Espírito Santo, seja cada vez mais ouvintes e sensíveis à voz do Espírito Santo, sejam cada vez mais rendidos a Jesus Cristo, mais gratos ao Senhor, que em tudo isso o Senhor seja glorificado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus sobre toda a face da terra. Nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso culto está encerrado para a glória de Deus. A paz do Senhor para você que nos acompanha. Nosso culto está encerrado.